quero obedecer a tua voz. Meus queridos irmãos e irmãs, um grande prazer estar aqui com vocês novamente. O tema que me pediram para falar foi a morte como lugar do verdadeiro nascimento. Até chegar ao verdadeiro nascimento, nós vamos passar por algumas etapas e algumas do nosso trabalho. Bom, nós vamos começar com uma aproximação, quer dizer, chegar ao tema da morte por uma aproximação psicoexistencial, ou seja, que leve em conta a nossa psique, a nossa existência. Eu queria começar com um texto provocante do Becker, que é teatrólogo, filósofo. Ele diz assim: saber que o homem é comida para os vermes. Quando a gente morre, vira comida para os vermes mesmo, né? Esse é o terror, ter emergido do nada, ter um nome, consciência do próprio eu, sentimentos íntimos profundos, anelo interior pela vida e autoexpressão, e apesar de tudo isso, morrer. Que espécie de divindade criaria tão complexa e extravagante comida para vermes? É uma pergunta que a gente faz, né? O ser humano vai crescendo em conhecimento, em capacidade de amar, em tanta coisa, e depois acaba. Então é a pergunta pelo fim. E, naturalmente, esse tema da morte, ele não é um assunto que normalmente a gente conversa sobre ele, não é verdade? É um fenômeno complexo, porque ele tem muitos elementos psíquicos, culturais. No dia a dia, a gente tem dificuldade de conversar sobre ele, né? Temos uma dificuldade de conversar sobre o tema da morte, principalmente na nossa cultura ocidental. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda. E aí eu acho que uma pergunta importante para nós é que fugir da reflexão sobre a morte é negar-se a pensar sobre a vida. A morte faz parte da nossa existência. Então, a gente encarar que isso faz parte da nossa existência. É que uma vida sem sentido desemboca numa morte como absurdo, e esse tem sido uma das questões na cultura contemporânea, porque as pessoas mais temem a morte e escondem a morte, está ligado, sem dúvida, a essa questão. Agora, queria que a gente fizesse um exercício muito simples, mas que nós tivéssemos, assim, uma abertura de coração para fazer, que é o seguinte: qual foi a experiência mais forte que você teve com a morte? Seja com a morte de uma pessoa que você quer bem, ou seja, com você mesmo, de repente você passou pela experiência de quase morrer, né? E que sentimentos, que questões essa experiência trouxe para você? Às vezes trouxe convicções também, né? Para algumas pessoas a experiência de passar pela morte de alguém traz convicções bonitas para a fé. Para outras pessoas traz perguntas, ou traz as duas coisas juntas. O que mais mobiliza a gente não é a morte em si, mas as mortes trágicas e incompreensíveis que interrompem o processo da vida e comprometem grandes projetos. O último grande amigo que eu tive, que faleceu, foi o Frei Prudente Neri, um grande teólogo, um grande místico, capuchinho, que escrevia sobre a morte. E ele era mais novo que eu, não tinha nem 50 anos, e o ano passado ele teve um problema de rompeu uma veia aorta aqui embaixo, né? Ele teve uma hemorragia e faleceu. E ele faleceu em Uberlândia. Houve um momento de oração com o corpo aqui em Belo Horizonte, depois ele foi enterrado na terra dele. E foi terrível aquela missa, terrível e bela ao mesmo tempo, porque durante a Eucaristia a gente ouvia algumas frases e escritos dele sobre a morte, belos, poéticos, e o homem lá morto na frente da gente, né? Então foi uma experiência bonita e ao mesmo tempo triste. Então, essas experiências da interrupção da morte realmente deixam uma pergunta sem resposta. Outras religiões buscam respostas bem clarinhas, não é? Porque o tempo dele já foi, porque o processo de reencarnação dele chegou ao fim. São tentativas de justificar uma coisa, gente,
que realmente não tem resposta. É onde a gente esbarra aí, porque alguns diante da quase morte voltam e outros vão embora. A gente não tem resposta. E aqui uma coisa também importante, para todos nós que já passamos pela dor de perder algum parente, a fé não tira de nós a dor da morte. Ela dá um sentido para essa dor. Então, achar de que porque nós somos pessoas de fé, não vamos sentir dor da morte, vamos sentir sim. Eu me recordo de uma senhora, paroquiana da Igreja do Carmo, perdeu um filho, câncer, e no momento do enterro eu estava lá, eu sou amigo da família, uma senhora de uma fé enorme, e ela, diante do corpo, falou: meu filho, eu quero dizer que eu estou muito triste, que eu estou sofrendo muito com a sua ida, mas quero dizer diante de Jesus que você vai em paz. Eu achei aquilo de uma expressão maravilhosa. Ela diz: vai demorar, mas eu vou dar conta. Quer dizer, dá conta de expressar isso com muita honestidade. Acho que faz parte de uma fé encarnada, humanizada. Vamos entrando nesse mistério da morte, tentando compreendê-la sobre várias perspectivas. Vamos continuar ainda nessa perspectiva psicoexistencial. A grande parte das pessoas experimenta a morte como perda, não é verdade? Para nós, seres humanos, a morte vem como perda. E aqui tem algo vital que várias correntes de psicologia têm trabalhado. É esse elemento de que quem vai lidando com as perdas na existência dá conta de lidar melhor com a morte. Porque cada renúncia que a gente faz na vida é, de certa maneira, uma experiência de morte, não é? E também é uma experiência de nova vida. Por exemplo, a criança, quando passa para a adolescência, ela perde um monte de coisas. Não perde? Ganha outras. O próprio feto, quando nasce, perde aquele aconchego familiar, aquele aconchego da mãe, para entrar no mundo. Chora, ganha. Quando a gente passa da juventude para a idade adulta, né? Essa passagem dos 20 e poucos, 20, 25, 28 anos, para começar a ser adulto, tem alguns que estão fazendo essa passagem, a gente tem perdas, também tem ganhos. Então, na vida é assim. Então, à medida que a gente lida melhor com as perdas na existência, mais a gente está preparado para trabalhar o tema da morte. E aqui tem uma coisa impressionante. As pessoas que foram poupadas da experiência da perda, e às vezes há uns equívocos na educação, por exemplo, de crianças e adolescentes, que a gente cerca as crianças e adolescentes de superproteção, de achando que não pode passar por dificuldade nenhuma. Tem que passar, gente. É ajudá-los a enfrentar as situações de dificuldade, não é poupá-los deles, não. Porque isso vai nos ajudar a fazer a experiência, compreender a experiência da morte. Outra coisa importante, que a intensidade do sentimento de perda, gente, está ligado à natureza do vínculo que a gente estabelece. E aqui é importante entender isso. Na nossa cultura brasileira, os nossos vínculos afetivos são muito fortes. Significa que há mais dificuldade das pessoas de lidar com a morte. Eu venho de uma família mediterrânea, libanesa, onde esse vínculo, então, é muito intenso. Então, toda vez que tem uma experiência de morte na família, é uma tragédia. Por quê? É normal, porque o vínculo é muito forte. Diante da perda, a dor também é muito forte. Eu morei na Alemanha uns tempos. E eu me recordo de duas experiências de vínculo que me chamaram a atenção. Uma, eu estava no trem na época de Natal, no meu lado tinha uma jovem universitária, e eu falei para ela: você costuma ver a sua mãe? Ela fala: sempre, todo ano por ocasião do Natal. Sempre, né? E aí, eu fiquei olhando pela janela do trem para ver como é que ela ia abraçar a mãe. Não é verdade? Eu batendo o olho lá. Ela chegou, a mãe estava esperando, ela cumprimentou a mãe e deu um beijinho. Falei: poxa, na cultura brasileira você encontra a pessoa um ano, recobre de beijo, abraço, assim. Quer dizer,
até do ponto de vista físico, a nossa experiência é muito intensa. E eu me recordo ainda na Alemanha, uma vez, eu fui numa cidadezinha do interior, entrei numa igreja e vi lá um defunto sozinho. Eu olhei aquilo e falei, gente, que isso? Aí o irmão marista falou para mim, não, mas fulano morreu ontem, daqui a 3 dias ele vai ser sepultado. Eu disse, como é que é? Você deixa o defunto 3 dias sozinho na igreja? Na nossa mentalidade isso não cabe, né? Na mentalidade deles é assim, eu lembro um folheto paroquial, vinha no sábado e no domingo os enterros da semana. Você pode imaginar isso? O folhetim que você recebe dos domingos, segunda-feira, enterro do fulano, terça-feira... Pois é. Então, naturalmente, em culturas assim, a experiência do vínculo é menor, então a experiência da perda é menor. Na nossa cultura isso é muito forte. Os antropólogos brasileiros têm trabalhado isso. O Roberto Amata tem uns trabalhos interessantíssimos do ponto de vista da antropologia, ele mostra isso. Ele faz uma leitura antropológica daquele romance que depois virou filme, Dona Flor e seus 2 maridos. E ela fala exatamente a questão do vínculo. E o vínculo que, inclusive, está não só com os vivos, estão com os mortos também. Então, isso faz com que a experiência da morte seja mais difícil para a gente.